Olá, vamos responder essa questão. Vamos encontrar o ângulo entre esses dois vetores, o vetor A e o nosso vetor B, certo? Primeiramente, a gente pode utilizar a seguinte equação. Vetor A, escalar vetor B, vamos ter A, módulo de A vezes módulo de B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente pode encontrar o módulo dos vetores, primeiramente. Então, qual é o módulo dos vetores? O módulo de A. A gente tem que A é igual a 3i menos 4j. E B a gente tem que é menos 2i mais 3k. O módulo de A a gente vai ter o seguinte. É a raiz quadrada de 3 quadrado mais menos 4 ao quadrado, certo? A gente tem que 3 ao quadrado vai dar 9, mais menos 4 ao quadrado vai ficar 16, 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é igual a 5, certo? Então, a gente encontrou que o módulo de A é esse. Vamos encontrar agora o módulo de B. B é menos 2i mais 3k. Raiz de menos 2 quadrado mais 3 ao quadrado, certo? Menos 2 ao quadrado vai dar 4, mais 3 ao quadrado, 9. 4 mais 9, a gente vai ter raiz de 4 mais 9, raiz de 13. A raiz de 13, ela é aproximadamente 3,61, certo? Pronto, a gente encontrou o módulo de A e o módulo de B, certo? Agora a gente pode fazer o seguinte. A gente pode montar a equação, onde a gente vai ter o vetor A escalar o vetor B, onde a gente tem as componentes do vetor A, que é 3 e menos 4j. E a do vetor B, que é menos 2i mais 3k, certo? A gente pode fazer a distributiva aqui, que a gente vai encontrar o seguinte. A gente vai ter 3i multiplicado menos 2i mais 3i multiplicado 3k, certo? Mais, continuando aqui, menos 4j multiplicado menos 2i mais menos 4j multiplicado 3k, certo? Em seguida a gente pode ver o seguinte, que vou mudar bem aqui a cor. Se a gente tem i aqui e aqui, o ângulo entre eles vai ser igual a 0, certo? Então, quando a gente substituir aqui, o cosseno de 0 é igual a 1, certo?
Então a gente vai ter o seguinte: A escalar B vai ser igual. A gente tem um sinal negativo aqui, então a gente coloca ele aqui em evidência. A gente vai ter 3 vezes 2, que é menos 6. E aí o cosseno do ângulo, se eles são o I, a gente tem que eles são paralelos. Então o ângulo entre eles é 0. Então o cosseno de 0 é 1. Mas aqui agora a gente tem o I e o K. Isso significa que eles estão perpendiculares entre eles. Então, se estão perpendiculares, eles têm um ângulo de quanto? De 90 graus. Então, 3 vezes 3 dá 9, vezes o cosseno de 90 graus, ele é igual a 0, certo? Aqui a gente tem a mesma coisa, eles estão perpendiculares entre si. A gente tem menos 4 vezes menos 2, que vai dar mais 8, vezes o cosseno, eles estão perpendiculares, então são 90 graus, e o cosseno de 90 graus é 0 também, certo? Aqui a gente tem menos 4 vezes 3, vai dar menos 12, vezes o cosseno deles eles estão perpendiculares também. Eu tenho na direção J e outro na direção K. Então, se é perpendicular, isso quer dizer que é um ângulo de 90 graus. E o cosseno de 90 graus vai ser 0 também, certo? Então, a gente tem que o produto escalar entre eles aqui vai ser igual a menos 6 vezes 1 dá menos 6. Aqui vai zerar, aqui também e aqui também. Logo, a gente tem que o produto escalar entre eles vai ser igual a menos 6. E aí, para a gente encontrar o ângulo entre eles, a gente pode substituir na equação que o produto escalar entre os dois vetores é igual ao módulo dos vetores o módulo do vetor A vezes o vetor B, o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente encontrou esse valor aqui, né? Então a gente vai substituir aqui, menos 6, igual a... O A, a gente achou que o módulo de A é igual a 5 e o módulo de B é 3,61. Então a gente tem 5 vezes o módulo de B, que é 3,61, vezes o cosseno do ângulo entre eles. A gente pode isolar o cosseno aqui, cosseno do ângulo, igual a menos 6 dividido por 5 vezes 3,61. E aí, para a gente achar o ângulo entre eles, a gente vai ter que o ângulo é igual a cosseno a menos 1 de menos 6 dividido por 5 vezes o 3,61. Quando a gente fizer essa operação, multiplicar aqui e dividir o 6 pelo resultado do produto aqui embaixo, a gente vai ter que o nosso ângulo vai ser aproximadamente 110 graus, certo? E é assim que a gente encontra o nosso ângulo nessa questão, certo?